Se sentar, querido, que Deus te abençoe. Abra comigo a palavra de Deus em Tito, capítulo 2, primeiro versículo. Tito 2, 1. Tito, Novo Testamento, Cartas Paulinas, Rococó Galefé, Fico Tetê Tititi. Foi assim que eu memorizei a sequência das Cartas Paulinas, né? Romanos, 1 e 2 Coríntios, Rococó Galefé, Gálatas, Efésios, Fico Tetê Tititi, Filipenses, Colossenses, Fico Tetê, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, e aí vem Tito, amém? Isso eu aprendi desde pequenininho, né? Como memorizar as escrituras, foi assim que eu aprendi os 4 evangelhos, livro de Atos, Rococó, Galefé, Fico Tetê Tititi. Aí você vai até Tito, memorizando todos os livros da palavra de Deus, amém? Vamos lá então, mergulhar na palavra de Deus? Glória a Deus. Nós vamos continuar, querido, uma palavra que eu dei acho que faz 2 ou 3 quartas-feiras, onde nós falamos, ou seja, a parte 2 de uma ministração, onde nós começamos a falar desse capítulo 2 de Tito. É um capítulo extraordinário, capítulo que nos dá orientações precisas para várias faixas de idade, vários tipos de cristão, né? Nós já vimos acerca dos homens mais velhos, ou os idosos, os homens mais experientes, o que é que Deus espera deles, e nós já falamos, que sejam sóbrios, que sejam dignos de respeito, que sejam sensatos, que sejam sadios na fé e no amor, e que sejam perseverantes. É isso que Deus espera dos homens mais maduros, mais velhos, idosos, mais experientes. É isso que não apenas Deus, mas também seus familiares, seus entes queridos, a sociedade, espera de você, homem idoso, homem maduro, homem mais velho, homem mais experimentado da parte de Deus. Nós também vimos uma palavra especial para as mulheres idosas, as mulheres mais velhas, as mulheres mais experientes, mais maduras. Nós falamos que estas mulheres, do ponto de vista de Deus, têm que ser reverentes em seu modo de vida, né? Precisam ser santas, precisam ser mulheres sérias para com Deus, mulheres que não sejam caluniadoras, ou seja, fofoqueiras, e nem escravizadas por qualquer tipo de vício ou compulsão, mas sejam livres e abençoadas no Senhor Jesus, amém? Mulheres que sejam mestras do bem, mulheres que sejam capazes de ensinar o que é o bem, o que é o bom, o que é o certo da parte de Deus, as mulheres mais novas. E nós falamos um pouquinho sobre isso, e agora nós vamos continuar falando as mulheres mais novas, ou seja, as mulheres jovens, casadas ou solteiras. Vamos falar também sobre uma palavra aos jovens, ou adolescentes também, uma palavra aos trabalhadores, e se Deus quiser, ao final de tudo, falaremos uma palavra, um recado do céu para todos os amados irmãos, tá bom? Então aqui nós vemos orientações precisas, apostólicas, doutrina de Deus, comportamento cristão, o que Deus espera de mim e de você. Lembrando sempre que essa carta pastoral, essa epístola, foi escrita pelo apóstolo Paulo, foi escrita ao seu filho na fé, Tito. Paulo teve pelo menos 2 grandes líderes jovens, de igrejas que Paulo ia, fundava, estabelecia e deixava os seus jovens pastores, mestres, líderes da igreja, ali no seu lugar, para consolidarem aquela obra, para estabelecerem a obra de Deus, a casa de Deus, a igreja do Senhor, a igreja primitiva naquelas localidades. Efésios, né? Na cidade de Éfeso, na cidade de Colosso, por isso Colossenses, Efésios, porque foi na cidade de Éfeso, na cidade de Tessalônica, por isso 1ª e 2ª carta aos Tessalonicenses, e assim nós vemos Filipenses também, a cidade de Filipos. Então Paulo ia estabelecendo os seus trabalhos, as igrejas do Senhor entre os gentios, juntamente com os judeus, que se convertiam,
E ali nós vemos claramente que Paulo deixava no seu lugar para abrir novos trabalhos missionários. Lembrando que Paulo era um apóstolo, um fundador de igrejas, alguém que abria a picada, abria as veredas, abria trabalho, abria novas igrejas. E ali ele ia fomentando novas lideranças e estabelecendo a obra de Deus por todo o mundo conhecido da época. Amém? Eu titulei essa mensagem Recados do Céu para a Igreja. Recados do Céu para a Igreja. Fala comigo. Deus tem recados do céu para a minha vida. Eu que faço parte da Igreja do Senhor. Amém? Você crê nisso? Que Deus tem recadinhos do céu, Deus tem orientações precisas, Deus tem palavra de Deus para mim e para você, que fazemos parte do corpo de Cristo, da Igreja do Senhor. E é isso que nós vamos ver, orientações precisas para o povo de Deus. Amém? Nós temos visto que discipulado é vida na vida, e que a sua vida fala mais alto do que as suas palavras. Nós vemos então que essas orientações precisas do apóstolo Paulo vão fazer a diferença na sua e na minha vida. Amém? Marcam sociedades, são palavras abençoadoras que vão abençoar muitas e muitas gerações, se eu e você nos encaixarmos dentro do perfil do céu. Tem muita gente que se engana, querido, olha para mim. Tem gente que pensa que Deus tem que se encaixar no perfil dele. E se esquece que é o contrário. Nós somos servos de Deus. É nós que temos que nos adaptar, nos transformar, nos moldar do jeito de Deus. E não é Deus que vai se moldar, se transformar ou se ajustar ao que eu acho que ele tem que ser. Não, irmãos. Nós temos que nos moldar, nos transformar e nos ajustar dentro do perfil dos cidadãos dos céus. Amém? Quem quer ir para o céu aí, levanta a mão e fala: Senhor, eu quero ir para a glória eterna, mas para isso, eu preciso obedecer a tua palavra e me encaixar no perfil dos verdadeiros cristãos. Fala: Senhor, eu quero ser uma bênção na minha geração. Fala comigo nesta tarde, através da palavra de Deus. Muda o que tiver que mudar na minha vida. Espírito Santo, venha sobre mim e fala comigo através da tua palavra. Eu abro o meu coração e recebo a boa semente da tua palavra. Obrigado, Jesus. Amém? Glória a Deus. Que você sempre vá para o Senhor, leia a palavra com esse coração aberto, de aprender, de se ajustar e de melhorar todos os dias. Então vamos lá, Tito, capítulo 2. Paulo fala a Tito, seu filho na fé: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, ou seja, a doutrina sadia, ao ensinamento correto. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, que sejam respeitáveis, que sejam sensatos, que sejam sadios na fé, que sejam no amor, sadios no amor também e na constância. Em outras versões diz perseverança. Presta atenção, versículo 3. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja Ou seja, se você fizer tudo aquilo que é contrário que aqui diz na palavra de Deus, a palavra de Deus, o nome de Jesus, vai ser difamado. Sim ou não? Tem muita gente hoje difamando, envergonhando o nome de Jesus, se dizendo crente, se dizendo cristão, se dizendo evangélico, mas muito longe da palavra de Deus, sendo um escândalo para o reino de Deus. Tomara que não seja você nem eu
em nome de Jesus. Amém? Que nós nunca nem jamais venhamos a difamar a palavra de Deus, escandalizar o Evangelho de Jesus, mas possamos viver de uma maneira abençoada em nome de Jesus. Versículo 6, quanto aos moços, ou seja, os jovens, homens mais jovens, mulheres mais jovens, de igual modo exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente, e aqui Paulo fala a Tito como um jovem também, padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, ou seja, para que o diabo seja envergonhado. Amém? Quantos aqui querem envergonhar Satanás aí? Levanta a mão e fala assim: Satanás, da minha vida, você não vai zoar. Amém? É você que vai envergonhar o diabo, e não o diabo que vai zombar, ou, como diz o jovem, né? Zoar de você, zombar de você, escarnecer de você. Mas vamos lá então. Quanto aos servos, vamos lá. Linguagem sadia, versículo 8, irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, aqui poderíamos trocar para trabalhadores, né, aqueles que são empregados, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem, ou seja, embelezarem em todas as coisas a doutrina de Deus nosso Salvador. Amém? Então, queridos, que nós possamos viver a doutrina de Deus, que nós possamos viver e ornar, embelezar o ensinamento do Senhor. Mas como, pastor? Com a nossa vida, com o nosso testemunho, com os nossos comportamentos, com as nossas atitudes. As tuas atitudes, os teus comportamentos podem envergonhar o nome de Deus, ou podem ornar, exaltar, embelezar o nome de Jesus. Querido, eu não sei você, mas eu não quero envergonhar o nome de Jesus. Amém? Eu quero embelezar, ornar a doutrina de Deus, o ensinamento de Jesus, e é isso que eu e você precisamos buscar para as nossas vidas. Então vamos lá, versículo 4, palavra às mulheres, né? As mulheres mais novas, é assim que eu coloquei o título. Palavra às mulheres mais novas. O que Deus espera das mulheres mais novas? Nós temos aqui várias mulheres mais novas, mas também vale para você, mulher que já é mais madura, mais experiente, mais agraciada, mais experimentada. Glória a Deus, amém? Vale para todos nós, na nossa vida. O cristão, ele precisa ser valoroso, amém? Ele precisa ser, como diziam os gregos, virtuosos. A virtude dentro de mim e de você, que se revela através do nosso comportamento, da nossa vida. Será que você é uma pessoa virtuosa? Será que você é uma pessoa que tem qualidades que as pessoas admiram? É disso que nós estamos falando, de virtudes cristãs. E a primeira dela, nessa palavra às mulheres mais novas, é que sejam prudentes. Será que você é prudente, querido? Será que você é uma pessoa prudente? Ou é uma pessoa destrambelhada, descabeçada, desmiolada? Adora endoidar, adora perder o controle. Gente, nós estamos vivendo uma geração de mulheres que estão perdendo o equilíbrio emocional. Sim ou não? Eu sei que é difícil lidar com filhos, lidar com crianças. Eu tenho 3 filhos, eu sei o que é isso, por experiência própria, né? Eu não imagino como é que era antigamente, né? A mãe com 10, 15, 20 filhos. Jesus amado.
Imagina a festa que era nas casas, né? Imagina a correria dentro da piazada ali, aquelas... Eu não sei como é que acontecia isso, amados. Mas, irmãos, a palavra de Deus diz que você é prudente, precisa ser sábia, precisa ser moderada. Prudente é uma pessoa inteligente, é uma pessoa que pensa antes de fazer, que pensa antes de falar, que reflete antes de agir e de reagir. Será que você é uma pessoa assim? Assim mesmo, aí vem eu falo mesmo. Bom, então vai com essa tua boca para a terra do capiroto. Porque pessoa bocuda não vai para o céu. Pessoa desequilibrada gera sofrimento nos outros e gera sofrimento para si. Sim ou não? Deus não te chamou para loucura, Deus te chamou para moderação, para o equilíbrio, para a prudência. Ser uma pessoa zelosa, uma pessoa cuidadosa, uma pessoa equilibrada em todas as esferas da sua vida. Será que as pessoas te veem como alguém equilibrado? E parece que Satanás tem colocado todas as suas forças nos dias de hoje para gerar desequilíbrio nas mulheres. E também em alguns homens, gente. Afetando as emoções, afetando os sentimentos, tirando o amor próprio, o valor, a singularidade da mulher. Querido, creia que Deus te ama, querida. Amém? Coloca a mão no seu coraçãozinho e fala: o meu Deus, o Deus da Bíblia, me ama. Querido, se Deus te ama, ninguém mais precisa te amar. Já basta. Mas graças a Deus também tem outras pessoas que nos amam. Mas o amor de Deus para mim e para você é suficiente. E Deus prova o seu amor para conosco, enviando Cristo Jesus para morrer na cruz, no nosso lugar. E a Bíblia diz em Romanos: sendo nós ainda pecadores, Deus nos amou e enviou o mais valioso, o mais precioso que Ele tinha, que era o seu único Filho, unigênito do Pai, Jesus Cristo, para morrer na cruz no seu lugar. Só por isso, irmão, você já vê que você tem valor. Deus te ama. Seja prudente, seja moderada, seja equilibrada. Não perca as estribeiras. Nós não temos, nós que somos pais, quem tem filhos aqui sabe disso, nós não temos direito de nos cair no desequilíbrio e na loucura, irmão. Porque às vezes uma palavra que você solta para os seus filhos, aquilo vai gerar uma desgraça na vida dele para o resto da vida. Por causa de uma palavra de maldição, um palavrão que você falou, uma besteira que você falou, isso vai gerar um distúrbio na alma da criança. Essa criança vai se tornar um adulto problemático. Porque você usou a sua boca, um gesto, uma atitude indecente, errada, desequilibrada, uma palavra usada fora do tempo, sabe, de maneira errada, pode traumatizar uma criança para o resto da vida. Sim ou não, irmãos? Está aí os consultórios psicológicos cheios de pessoas marcadas, feridas, arrebentadas pelos próprios pais. Quem devia amar mais são os que mais arrebentam. Porque infelizmente, amados, as maiores feridas são feitas nos maiores afetos. Sim ou não? Talvez você diga e se justifique assim: ah, pastor, mas eu fui criado assim. Pastor, eu fui criado na ponta da bota. Irmão, você foi criado na ponta da bota, mas os teus filhos não precisam ser criados na ponta da bota. Amém? Nós sabemos, estamos vivendo aqui, estamos num lugar onde a maioria das pessoas tem origem na lavoura, né, nas fazendas, foram criados na roça. Irmão, tudo bem por isso. Talvez você teve uma criação muito difícil. Agora isso não significa que você tem que maltratar ou perpetuar uma educação errada que você recebeu dos seus pais. Amém? Você pode ser um melhor pai, uma melhor mãe, ser melhor do que eles foram. Os erros dos teus pais você não precisa repetir. Você não precisa repetir.
e que você tenha filhos sadios, porque você vai ser uma mulher prudente, sóbria e moderada para a glória de Deus. Amém? Quantos querem ser assim? Levanta a mão e fala: Senhor, eu quero equilíbrio na minha vida. Todo desequilíbrio gera dor e sofrimento. Repita comigo: todo desequilíbrio gera dor e sofrimento. Preste atenção nisso que eu estou falando. Todo desequilíbrio gera dor e sofrimento. Para quem está desequilibrado e para quem está ao redor do desequilibrado. Sim ou não? Não existe justificativa para o pecado. Não existe justificativa para o erro. Ah, pastor, mas eu reagi assim porque o meu marido fez isso. Ah, pastor, mas eu reagi assim porque minha mulher falou isso. Querido, não existe desculpa esfarrapada para Deus. Deus nos chamou para a obediência, para fazer o que é certo. Amém? Eu me lembro desde pequenininho, né? O meu pai corrigia a gente queria se justificar. Aí meu pai olhava para nós e falou: não justifica. Só fala o que você errou, não quero saber de justificação. Porque sempre a gente quer justificar o eu, a gente quer proteger a nossa autoimagem. Sim ou não, irmãos? A gente, não, mas eu fiz assim por causa disso. Irmão, Deus te chamou para reconhecer o teu pecado. E não para ficar se justificando o porquê você pecou. Amém? Sejam prudentes, sejam equilibradas, sejam moderadas. Olha a outra virtude. Mulheres que amem os seus filhos e os seus maridos. Vocês, irmãs mais velhas, mais maduras, idosas, ensinem as mulheres mais moças a amarem os seus maridos, a amarem os seus filhos. É isso que Paulo está falando a Tito, e orientando o jovem pastor a pregar isso na sua congregação. Vocês estão entendendo? Amar o seu marido, ganhar o coração dele, servir a sua família, amar os seus filhos e não rejeitá-los. Um grande problema nas famílias é isso. Às vezes o pai e a mãe têm o seu filhinho favorito e acaba rejeitando os outros. Que isso gera no coração da criança um sentimento de rejeição, ser colocado em segundo plano, ser colocado de lado. Isso vai gerar uma ira, uma revolta no coração da criança para o resto da vida. Ela não vai ter amor próprio, ela vai ser insegura. Ela não vai conseguir vencer os desafios da vida, porque às vezes você gerou isso no coração dela. Preferindo aquele que é mais bonzinho e desprezando às vezes aquele que é mais doidinho, né? Mais custoso, mais trabalhoso. Irmãos, vocês precisam amar os seus filhos igualmente. Amém? A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. E assim os filhos de Deus também têm que ser. Não faz diferenciação. Ai, aqui é o meu filhinho queridinho. Ó, uma coisa que ofende muitos filhos é você chegar e dizer: olha, você tem que ser igual ao teu irmão lá. Porque um irmão é vencedor e o outro é um fracassado. Vai continuar fracassado se você continuar usando de comparação. Os filhos são diferentes, amados. A Bíblia diz em Provérbios: quem usa de comparação é falto em entendimento. Você está fazendo uma burrice, como diz o nordestino, uma jeguice. Usando de comparação. Ah, você não é igual fulano. E nunca vai ser. Os filhos são diferentes. Cada um tem características diferentes. Todos eles precisam ser amados igualmente. Você está entendendo, querido? Amém? Estou ensinando coisas práticas, coisas que eu aprendi dentro da minha casa, coisas que eu estou lutando juntamente com os demais pastores, obreiros e obreiras, para gerar na minha casa agora, na minha família, com os meus filhos. Você, mulher, precisa ser prudente, moderada, equilibrada e amar o seu marido
e filhos. Como diz Efésios 5, honrar o seu marido. Que tem de mulher que desonra o marido é uma coisa incrível nos dias de hoje. Desonra, mete a boca, fala mesmo, sabe, desrespeita na frente de tudo, na frente dos filhos. Aí os filhos têm uma imagem errada do pai, não dão valor para o pai, tem uma imagem desfigurada da figura masculina. Aí o que acontece? Você vê um bando de filhos efeminados, porque tem uma imagem negativa da figura do pai, da figura masculina dentro das casas. Vocês estão entendendo, irmãos? Mulheres super fortes e homens fracos, mulheres desonrosas e maridos bananões, banana. Você vê uma geração efeminada. É ou não é os dias de hoje, irmãos? Muitas vezes também é culpa das mulheres, que desonram seus maridos, desrespeitam, não tratam com honra e dignidade. É interessante que Efésios 5, a gente prega muito quando vai fazer casamento. A Bíblia diz que o marido deve amar a mulher como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, e lavá-la pela lavagem da palavra. Mas Deus só dá uma recomendação para a mulher: mulheres, amem, claro, e honrem os seus maridos. Parece que Efésios destaca a questão da honra. Amar o marido é honrar o marido. Amém? Será que você honra o seu marido? Você, filho, será que honra os seus pais? Você, homem, será que honra a sua mulher? Ou desrespeito tem tomado conta da sua casa, da sua família? Marido e mulher que se desonram vão ter filhos que desonram os seus pais. Você está semeando desonra, vai colher desonra. Você está semeando desrespeito, vai colher o quê? Desrespeito. Você colhe aquilo que você semeia, irmão. Se você semear amor, você vai colher amor. Se você semear respeito, você vai colher respeito. Uma coisa que a gente não deixa na minha casa lá, é as crianças falarem alto, saírem fora de si. Eu tenho uma filha mais velha, Giovana. Pensa numa bichinha forte. Pensa numa bichinha que deu trabalho. Teve que ser disciplinada dezenas de vezes. Muito mais do que os outros dois meninos. Ela é engenhosinha desde pequenininha. 6, 7 anos, até os 6, 7 anos teve que ser disciplinada dezenas de vezes para quebrar essa dura cerviz, essa dureza, essa engenhosidade. Hoje, graças a Deus, é uma bênção. Menina preciosa, obediente, mas de vez em quando o velho homem, né, a natureza pecaminosa, quer aparecer. Aí às vezes ela parece que ela esquece, está falando com o pai e com a mãe, já se exalta. Abaixa o tom de voz para falar com a gente. Você está falando com o teu pai e com a tua mãe, não com o moleque, não com as tuas amiguinhas da escola. Você está falando com o teu pai e com a tua mãe. Respeite a tua mãe, respeite o teu pai. O respeito quem impõe é você, irmão. Amém? As pessoas vão até onde você permite. Se as pessoas estão extrapolando os muros de contenção, quem tem que botar a cerca e o muro relacional de até onde as pessoas podem ir com você é você. Senão elas vão ficar pisando, desrespeitando, desonrando, falando alto, falando palavrão, e você não vai fazer nada. E às vezes ainda vai achar, não, é Deus me tratando. Irmão, é você que não está se posicionando. Amém? Hoje nós vemos muitos filhos manipulando, mandando, desonrando, desrespeitando os pais. Porque os pais não se impõem. São pais fracos. São homens e mulheres que deixam os filhos xingar, desrespeitar e não fazem nada. Irmão, não é assim que funciona o bom andamento do lar. Tem que ter honra, tem que ter respeito, tem que ter dignidade. Amém? Agora é claro, se você quer dignidade, honra e respeito dos seus filhos, você precisa tratá-los desta maneira.
porque senão você não vai ter moral para exigir deles algo que você não vive. É igual o cara que fuma, quer que o filho não fume. Sim ou não? Filho, não fuma, o cigarro faz um mal. Como é que vai exigir isso do filho? É um mau testemunho. Sim ou não? Nós precisamos entender isso. Outra palavra para as mulheres, que as mulheres sejam castas, sejam puras. Pureza, mulherada. Gente, Deus está à procura de mulheres castas, puras. Quando eu falo castas, eu não estou falando de freiras. Não estou falando de mulheres que vão virar monjas, freiras. Não, castidade significa pureza. Uma pessoa casada que se relaciona sexualmente somente com o seu cônjuge é uma pessoa casta. Você sabia disso? Casta não significa virgem, uma pessoa que nunca se envolveu sexualmente com alguém, não. É uma pessoa que respeita a santidade de Deus. Se você se relaciona somente com o seu cônjuge, você está em castidade com o Senhor. Amém? Agora, se você não é casada, se você é solteira, se é divorciada, você tem que ser uma mulher casta, pura, consagrada, santificada ao Senhor. Não estou falando de virgindade, estou falando de pureza. Estou falando de um posicionamento de santificação. De alguém que entende que o seu corpo é templo do Espírito. Coloca a mãozinha no teu coração, no teu corpo e diz: o meu corpo não foi feito para a imoralidade sexual. O meu corpo foi feito para a santificação e honra. Amém? É assim que Paulo fala em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Ele diz assim que cada um saiba possuir o seu vaso, o seu corpo em santificação e honra. Não como os gentios que não conhecem a Deus, que vivem debaixo da luxúria, da lascívia, do pecado, do desejo desenfreado. Não, nós somos diferentes, nós somos de Jesus. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de nós. É Deus fazendo morada em mim e em você. Castidade, pureza é requisito básico de todo cristão, irmão. Amém? Tome cuidado com o envolvimento errado, o relacionamento errado. O diabo sempre vai mandar os manjares dele para tentar derrubar você na área sexual, na área da pureza, na área da castidade. O diabo vai tentar tirar você dessa posição de honra, de dignidade, de respeito, de santidade. Você, mulher, você, homem, foi chamado para ser casto, ser puro e ser santo diante de Deus. Amém? Quem quer ser casto, puro e santo diante de Deus? Você está me entendendo, queridos? Eu sou casado há 16 anos com a Sofia. E não é porque eu sou casado que eu não sou casto. Eu sou casto com minha esposa Sofia. Amém? Porque ando com ela em pureza e santidade diante de Deus. Relação sexual fora do contexto do casamento é proibido, é imoralidade sexual, é pecado, é errado, e se não abandonado pode levar a pessoa para o inferno. Pode não, vai levar. Porque a Bíblia diz isso: os adúlteros, os impuros, imorais, os prostitutos não herdarão o reino de Deus, diz a palavra de Deus. Então nós temos que ser castos. Mulher cristã precisa ser casta. As pessoas elas vão olhar para você e vão dizer: essa mulher é séria com Deus. Na sua vestimenta, na sua postura, no seu dia a dia, na maneira como você fala com outros homens. No seu dia a dia, você vai ser uma santa mulher
de Deus. Amém? 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 Tem que ter convicção. Ai, amém. Ih, rapaz. Primeira tentação já cai. Tem que dizer amém. Não basta ser mulher. Eu preguei domingo retrasado sobre isso, sobre santidade. Não basta ser mulher, não basta ser homem. Tem que ser um homem de Deus. E mais que isso, tem que ser um santo homem de Deus. Não basta ser mulher, tem que ser mulher de Deus. E não basta ser mulher de Deus, tem que ser uma santa mulher de Deus. Hoje é uma raridade nos dias de hoje. É a exceção da regra. Porque infelizmente o que mais nós temos é malícia, maldade, promiscuidade, sujeira, tudo aquilo que é errado e contrário à palavra de Deus. Fica de pé, querido, coloca a mão no seu coração. Em outra oportunidade nós vamos continuar essa palavra, tem muito mais para se falar, é só o começo. Amém? Estamos gravando essa ministração, também vai para a internet, para abençoar muitas e muitas vidas. Eu creio que Deus vai abençoar você. Deus te chamou para ser de Deus, para ser prudente, para ser moderado, para ser equilibrado, para amar o seu marido e filhos, ou seja, a sua família, e para ser casto, puro e santo diante de Deus. São as três coisas que nós vimos hoje. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Pai, nós estamos aqui, ó Deus, ministrando a Tua palavra, e nós cremos que a Tua palavra não volta vazia. Ela chacoalha o nosso interior, ela gera temor e tremor diante de Deus, de agradarmos ao Senhor, de nos encaixarmos no perfil dos cidadãos dos céus, dos homens e mulheres, que fazem parte da noiva de Cristo, do corpo de Cristo, da igreja do Senhor. Senhor, que a Tua santidade venha sobre nós, o Espírito de santidade que estava sobre Jesus, venha sobre nós, ó Deus, gerando equilíbrio em todas as esferas da nossa vida, dando-nos, ó Deus, prudência, moderação, amor, ó Deus, para amarmos a nossa família e vivermos debaixo da Tua graça e da Tua unção. Pai, abençoa cada um dos meus irmãos, levanta homens e mulheres de Deus nesse lugar, cheios do Espírito Santo, que honrem o Teu nome, ó Deus, que dignifiquem o nome de Jesus, que não seja um escândalo, que não seja um mau testemunho, que não seja pedra de tropeço para outros, Pai, mas que venham glorificar o nome de Jesus, e exaltar e honrar o Teu nome, o Evangelho de Jesus Cristo, venham ornar a doutrina de Deus e a doutrina de Jesus. Pai, é o que nós Te pedimos de todo o coração, obrigado pela Tua palavra, porque a Tua palavra é o que nos chacoalha, a Tua palavra é que nos modifica, a Tua palavra é que nos transforma. Pai, que esta palavra se torne rema em nós, viva e eficaz, em o nome de Jesus, amém e amém. Queridos, os pastores e obreiros vão estar aqui na frente, façam 2 filas, quem quiser oração, nós vamos estar orando por você. À direita, qualquer necessidade física ou doença. À esquerda, qualquer outra necessidade.